E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, finalmente, o último episódio de The Promised Neverland, mas assim que eu acordei já tinha sido lançada a notícia de que vai ter a segunda temporada sim, foi confirmado, e geralmente quando eles já têm planejado essa segunda temporada, eles já lançam a notícia justamente no dia do último episódio, até mesmo um pouco antes de lançar o próprio último episódio, e foi isso que aconteceu dessa vez. Muito feliz que vai voltar em 2020, só não sabemos ainda um mês, se vai ser provavelmente, eu acredito, né? Se for em janeiro, para seguir o mesmo padrão que foi esse ano, ou se eles vão estender para completar um ano exatamente, até que eles possam ter um intervalo exato de um ano e lancem na verdade na temporada de abril. Também é uma possibilidade, mas o que o pessoal também tá chutando é que seja provavelmente ou janeiro ou abril. Então vamos ficar no aguardo. Sobre o episódio, vamos lá, fala desse episódio. Mesmo que eu já tenha lido no mangá, foi sim emocionante. Foi emocionante sim a trilha sonora lá pra parte do final do episódio, do meio pro final do episódio. Foi emocionante, cara, não sei como é que vocês se sentiram, mas eu mesmo tendo já lido aquilo no mangá, foi muito emocionante sim, principalmente pela forma, como foi bem bonitinho, cara, tudo bem contado ali, com a trilha sonora. Mas vamos do começo, né? O que a gente tem no começo é basicamente um pequeno flashback, né, da Guilda conversando com a Emma e o Dom lá no meio também. Mas o questionamento que a Guilda ela levanta é sobre as crianças das outras fazendas. E aí? Você não quer salvar todas as crianças? Vai deixar as outras morrerem. Pois é, né? Você não consegue salvar todo mundo. Porque você quer dar um passo maior que a perna. Ainda mais com a perna quebrada. Não tem como você dar um passo maior que a perna. Então, o que a Emma ela quer fazer, na verdade, é abraçar o mundo, o que ela não consegue, mas ela tenta abraçar o máximo que ela pode. Nesse momento, nesse ponto da história, ela percebeu que não tinha realmente como ela fazer algo pelas outras crianças das outras fazendas e não tinha como ela ajudar a sobreviver, ajudar as outras crianças também, as crianças menores ali da própria casa dela, da própria fazenda dela também, a sobreviver. Então ela chegou na conclusão, é mesmo, eu não consigo, eu não sou o Super-Homem, eu não sou o Batman. Então, tudo bem, deu tudo certo no fim das contas, pelo que eles se proporam a fazer no final das contas, né, de levar o determinado número de crianças, né, acima dos 6 anos, e é muito aquilo, é muito no limiar, porque é uma corda bamba basicamente, né, do possível e do impossível. Você pode optar pelo mais simples e o mais fácil, o mais provável de acontecer, que é vocês três principais, o trio protagonista, conseguir sair de lá sem muitos problemas. Agora você pode tentar abraçar o mundo inteiro e você acabar fazendo que todo mundo morra no processo. Então, são esses dois extremos aí que foi trabalhado e eles meio que chegaram num consenso de ir pelo meio do caminho, né? Ficar no meio do caminho e levar uma quantidade razoável de crianças, mas que também não fosse todo mundo, porque era muito mais complicado. Então a Emma ela chega na conclusão de não abandonar exatamente as crianças, pelo menos daquela fazenda. As outras a gente sabe que estão todas lá, então vão continuar morrendo mesmo, mas elas nem conhecem, então é meio que algo mais distante da Emma e dos outros personagens, né? Elas não, por mais que elas saibam, as crianças saibam que tem outras crianças morrendo também, não são aquelas crianças que você cresceu junto, que você tem um afeto muito maior. Então, elas decidem voltar. A Emma decide voltar daqui a 2 anos para conseguir resgatar o resto das crianças. Então, será que a gente vai ter um time skip? Ou vai ser contado tudo exatamente conforme forem acontecendo esses 2 anos de intervalo, né? Vamos esperar pra ver. Mas ela chega nessa conclusão e aí a gente tem a resposta que o Ray levantou no final do episódio passado. Mas pera aí, não tem todas as crianças aqui. Cadê as outras crianças? E a gente até foi passada de certa forma a impressão de caraca, a gente esqueceu as outras crianças ou esqueceu o Phil lá. Tem o Phil lá, o que o Phil tá fazendo? E falando do Phil, a Emma ela decide contar justamente pra ele, porque ele, ao longo de todo o anime, foi sendo percebido como alguém extremamente inteligente, uma criança extremamente prodígio. Ela decide contar pra ele e ele vem com a surpresa pra todos nós, dizendo que não, realmente eu já desconfiava de tudo isso, porque pelo jeito que você ficou triste depois que o Norman foi embora e etc, eu vi que tinha alguma coisa errada. E na época que isso aconteceu no mangá, algumas pessoas levantaram a questão em relação ao Phil saber demais. Não saber demais, ele pode ter visto as coisas, mas conseguir ter uma maturidade suficiente para interpretar tudo aquilo que estava acontecendo que uma pessoa de 6 anos não conseguiria. Eu entendo o questionamento, mas é aquilo, é tudo meio exagerado, né? A gente não sabe o nível de
inteligência que é aplicado, que as crianças conseguem desenvolver ao longo de todo esse processo aí, pra gente ter uma opinião palpável, uma conclusão palpável em relação à vida real. Porque na vida real a gente tem, por exemplo, um exemplo como esse de crianças sendo colocadas para serem extraídas o máximo de seu potencial de inteligência no melhor ambiente possível, etc. É meio complicado, e tem também sempre aquela questão do quanto mais melhor. A gente já viu, por exemplo, é comum, na verdade, a gente vê adolescentes gênios. A gente viu o Light do Death Note, um adolescente muito gênio, caraca. Só que a gente tem que sempre apelar pro mais, porque se a gente já teve um certo grau sendo mostrado em alguma mídia, a gente vai achar, ok, mais uma. Só que quando a gente tem algo mais do que aquilo, acaba sendo mais impressionante. Então não vamos colocar com adolescentes, vamos colocar com crianças, ou até pré-adolescentes, porque isso é mais impressionante. Isso vai fazer, caraca, o moleque desde o feto conseguia entender o que estava acontecendo, que diabos? E as crianças vão lá, em cima do muro, montam a tirolesa, né? Esse é o plano de fuga deles. E eles usam as garrafinhas, que eu até tinha esquecido de comentar no episódio passado, eles usam essas garrafinhas que eles já tinham montado no exercício, não só numa situação casual que a gente já tinha visto, mas que nessa situação, agora nessa perspectiva, a gente percebeu que na verdade se tratava de parte desse treino aí. E algumas crianças ficam com medo, obviamente, né? Porque é um penhasco, crianças vão ficar com medo naturalmente, né? Poderia não ser nenhuma, mas sempre tem umazinha que fica com cagaço e ai meu Deus, eu vou morrer, o que tá acontecendo? E outra coisa, que eu não tinha reparado nesse detalhe no mangá, mas eles colocam faixas, né, nas mãos das crianças para prender as mãos nos cabides. Eu não tinha percebido isso no mangá, eu achei que as crianças só iam lá, não, beleza, não vou cair no precipício não, pode confiar em mim, eu vou lá certinho. Mas não, na verdade elas estão sim seguras. O Dom no comecinho, como ele precisava se desatar, então ele não podia prender, ter as duas mãos atadas no cabide, só podia estar com uma, porque aí, prendia uma mão, né? Mas não garantia nada a queda dele caso ele se perdesse na outra, né? Mas ele consegue lá, e aí ele solta uma mão e consegue desatar a outra através disso. Mas as outras crianças, elas já têm a possibilidade de ir com as duas mãos atadas, porque elas têm alguém que consiga desatar para elas. A Isabela, ela aciona os demônios no rádio, e no mangá, aí eu fui dar uma lida no mangá. É o primeiro pontinho aí. A gente tem que sempre questionar alguma coisa, né? Mas no mangá, só aparecem 2 demônios gigantes daquele. Eles só tipo assim, caraca, o alarme tá soando, não deixem as crianças escaparem, etc. Página seguinte já volta pra perspectiva das crianças. No anime, parece que tá indo um exército, uma tropa de demônios daquele. Tu fala, caraca, mas como é que vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai ter como. Então, deu a impressão, o anime ele deu uma impressão que, caraca, os demônios vão ter uma participação imensa. Sabe? Só que eles nem apareceram depois. Eles simplesmente ficaram lá esperando. Claro que eu entendo por que eles ficaram lá esperando. Mas mesmo assim, deu um hypezinho exagerado para, no fim das contas, eles não fazerem nada na prática. Então, no mangá, pelo menos, foi mais suave. Então, por mais que também dê na prática um hypezão, mas foi bem menor do que o anime tentou dar. E o resto do episódio é basicamente a Isabela. Sobre a Isabela, o lado do vilão. A gente entende agora a motivação do vilão. Claro que a gente sabia que a motivação dela era única e exclusivamente sobreviver. Mas aí a gente tem o flashback do vilão. O flashback do vilão. E não só isso, mas na hora que ela chega, cara, com a cara desesperada, tipo... Cara, não, eu esqueci de comentar isso também no episódio passado, que ela tava com a expressão... Foi a primeira vez que a gente vê uma expressão dela de... Caraca, de raiva e desespero mesmo. Foi naquele momento que ela, tipo assim, perdeu as estruturas mesmo, sem saber o que fazer direito e ficar meio perdida ali. Foi realmente o momento que ela saiu do controle. As crianças conseguiram tirar ela do controle. E nesse episódio, quando ela finalmente chega até a Emma, só tinha a Emma lá, filho. Vai tentar? Correr atrás de mim? Vai, vai vai ou não vai? Na hora que a Isabela desce um passo, filho, falou. Então, foi isso que a Emma fez, deu aquela olhadinha braba, tipo, adeus casa, adeus mamãe, partiu, ralou peito. E depois o flashback. Um flashback muito bonito, dela também tentando escapar, né, subir no muro, e aliás, a forma que ela subiu o muro fez muito mais sentido do que o Norman tentando subir o muro, né, na forma como ele conseguiu subir o muro. Aliás, eu nem sei se ela fez isso, mostrado isso no mangá, mas eu tinha cogitado isso na vez que apareceu isso do Norman fazendo. Bom, e foi aqui, como eu falei naquele review, esse foi o ponto final onde a Isabela conseguiu chegar. Ela chegou naquele ponto e falou, realmente, não dá mais.
eu desisto. Então ela vê as crianças conseguindo superar ela, quando era ela ainda nova, faz um efeito muito grande nela. Tipo, caraca, mano, realmente as crianças conseguiram me superar. E dá aquela sensação. E não só flashback, e tipo assim, ainda sobre flashback, a musiquinha e a revelação, cara. A revelação. A Isabela, se eu não me engano, no anime ainda, ela já tinha cantado essa música pra, se eu não me engano, a criancinha de colo lá que chegou depois. Se eu não me engano, posso estar enganado em relação a isso. O Ray, se eu não me engano, ele também já tinha cantado durante o anime. A Isabela, enfim, eu acho que eles já cantaram essa música durante os episódios, mas obviamente eu não falei nada porque ia ficar meio suspeito, né? Eu não quis falar nada, mas é um detalhe que tava lá, se eu não me engano mais uma vez. Mas aí foi feita toda a correlação, onde a Isabela descobre que o Ray era filho dela por conta disso. Foda. Aquilo foi foda demais. Aquilo foi um belo twist que eu acho que assim, mesmo quem leu o mangá na época, ninguém esperava, sabe? Ninguém esperava. E voltando pro presente, o anime fez duas coisas que o mangá não fez. Primeiro, ele vestiu a Isabela de branco. A Isabela no mangá tava com outra roupa, uma roupa tipo de pijama, mas não era branca, pelo que eu dei uma conferida, não era branca. E isso é muito para simbolizar, ela também tem lá no fundo essa bondade dentro dela. Por mais que até aquele último momento ela estivesse querendo sobreviver, ela na verdade estivesse lutando para conseguir manter tudo em controle para ela sobreviver, ela também não é uma psicopata. Ela não é uma psicopata, ela tem empatia. Então lá no fundo ela também tem o seu lado bom. Então todas as crianças desde o começo do anime sendo mostradas com roupas brancas, ou seja, com a pureza claramente representadas nessas cores, e a Isabela sempre com uma roupa preta simbolizando a maldade, então isso foi quebrado nesse episódio com ela também vestindo uma roupa branca. E ela também, além da roupa branca, com o cabelo solto. Isso também o mangá ele não colocou. No anime ela soltou o cabelo. Então, não só soltar o cabelo, mas soltar o cabelo remete a soltar as crianças também, sabe? Como se tudo tivesse livre ali. Não só as crianças estivessem livres, mas o cabelo dela também tá livre. Então ela é como se ela deixasse de ser a mamãe com aquela função de cuidar das crianças e olha lá, vou quebrar a perna das crianças. Não. Naquele momento ela se permitiu um momento de felicidade e um pouco de alívio de não ter que fazer nada, sabe? Tipo, tá, já era. Fiz o que eu pude. Não tem mais o que eu fazer, mas eu tô feliz no fim das contas pelas crianças e principalmente pelo meu filho. O que eu tenho a dizer? Mais nada, né não? Final fantástico com o amanhecer. O primeiro amanhecer com a luz do sol raiando lá no final, cara. E floresta pra caralho, até o fim do mundo. Bonito, 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 bonito. E a confirmação da segunda temporada aí. Vamos ver o que vai rolar. Olha, gente, não se esqueça, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Vou estar fazendo mais vídeos aí de The Promised Neverland. Tô pensando em fazer 2 vídeos. Primeiro falando do que eu acho que pode vir nessa segunda temporada, ou o que eu acho baseado no mangá, né, até onde vai, essas coisas, discutir algumas coisas assim, sem tanto spoiler, rasinho, bem raso mesmo. E segundo, os acertos e os erros de The Promised Neverland no anime, o que eu achei no geral, já que o review ficou meio grande, então eu pensei em fazer nesse vídeo, mas acho que talvez eu faça num vídeo separado. Mas não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você gostou, obviamente, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!